Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. E cá estou eu para fazer o que eu esperei com muita ansiedade nessas últimas semanas. Passar aqui para dizer a vocês que a Rádio Peão bingo, não é? Inventa, mas não aumenta. Eis que a gestão municipal, os caciques dessa gestão e as raposas velhas, né, conseguiram nomear o novo secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, não é? Temos papa, saiu fumacinha branca, não é? Das chaminés do blog Vandinho Maracasa, anunciando agora à tarde que Murilo Novaes, como já era esperado, será o novo secretário desta pasta, não é? E que é resultado de uma aprovação de lei para a reestruturação das secretarias e agora a cultura, o esporte e o turismo ficam desvinculados da educação, né? O turismo era do meio ambiente. E temos então um novo secretário. Sobre o secretário nomeado, eu vou me poupar de fazer algum comentário, porque de certa forma, independente de como ele chegou ao cargo, é desnecessário e antiético a gente estar abrindo qualquer comentário em torno do perfil. Vamos aguardar e dar tempo ao tempo, e mais para frente a gente volta a falar aqui da atuação do secretário, se positiva, se negativa e por aí vai. Mas o que eu gostaria de refletir com vocês aqui hoje é o seguinte, não é? Aquilo que sempre foi um desejo, um sonho, um pedido da classe artística local, lá desde a época de Soia, né, que poderia ser uma festa, não. Não é. Não é uma alegria. Como eu já cantei no último vídeo aqui, parece um cavalo de Troia. Porque a forma como tudo isso aconteceu é muito duvidosa. Foge, inclusive, às principais orientações do Ministério da Cultura para a efetivação da criação de uma secretaria, não é? Sobretudo porque uma secretaria dessa deveria ser criada a partir de uma audiência pública, com o Conselho Municipal de Cultura, a classe artística, as pessoas envolvidas com o esporte e a população de modo geral. Não, misteriosamente, isto foi para a Câmara de Vereadores, Jonas deu umas deixas que logo a gente saca o que tem por trás, a Rádio Peão canta a bola de quem vai ser, e a gente já sabe que há suspeitas, não é, de que a coisa não teve transparência nenhuma. E é muito triste, porque hoje poderia ter sido um dia de festa, não é? Nelson perdeu a grande oportunidade de aproximação, de um diálogo com quem compõe os principais sujeitos, não é, que compõem a loucura local, que já anda defasada, questionada, até mesmo o papel do artista, porque artista nenhum, a não ser aqueles que fazem parte do métier das raposas que estão governando, sabe de alguma coisa. E aqui os artistas, principalmente os músicos, eles se dividiram entre a galera de Soia, a galera de Lió, e a galera de Nelson e a galera de Gilmazinho, não é? Não trabalha com um todo, com a totalidade dos sujeitos que compõem a classe artística. E não é um dia de festa, para a gente é um dia de preocupação pelo formato. Mesmo porque nesses últimos 2 anos absolutamente nada aconteceu na área da cultura. E eu falo isto porque eu acompanho
Não é? Não aconteceu nada que foi promessa do programa de governo de Nelson. Não aconteceu absolutamente nada do que esperávamos do papel de Cauê, não é? E a gente vive aqui com algumas migalhas, mas eu vou destrinchar um pouco isso, mas gostaria também de dizer que é triste, mas nós também não podemos esperar nada, não é, de quem governa a nossa cidade. São tapados, limitados, raivosos, ressentidos, não é? Ao longo do tempo, ensinou a dividir a cidade para que as pessoas possam ter garantia de emprego, de um cargo, de uma ajuda, não é? E vem alimentando a cidade para o olhar individual e farinha pouca, meu pirão primeiro. Nunca nada é visto pensando no coletivo, nem na totalidade, não é, do bem-estar da cidade. E aí, gente, a secretaria nasce sobre total suspeita, não é? Mesmo porque a Rádio Peão cantava e cantou, que já teve na porta da demissão e por pressão, não é? Inclusive nossa, ficou. Cauê, todo mês se esperava que ia sair e nunca saiu. Agora criaram essa secretaria, mais cargos, a gente não sabe ainda se eles continuam ou se eles vão ser substituídos nas diretorias, né? Mas assim, a secretaria nasce com zero ação na área da cultura, não é? Se a gente for analisar os equipamentos culturais da cidade, como Ivonete Dias desmontando. Vai ter um evento agora, a gente não sabe se vai ter cadeira para a gente sentar. Não sou eu que estou falando. Vão lá. Quem vai no auditório vê, não é? O Clube 13 de Maio, desde a época de Soia, largado, não é? O Centro Cultural que existe ali atrás do Wanda Lacerda tem um comodato com a fanfarra, não é? Não está totalmente a serviço da cultura como toda, apenas de um grupo. E a biblioteca, assim, dinamismo, não é, de ações, de atividades artísticas e culturais e de leitura para cumprir o seu papel. As bibliotecas, no ritmo que vão, irão desaparecer, não é? Então, o novo secretário, ele já pega a coisa desse tipo quando a gente está falando dos equipamentos culturais da cidade. E sem uma programação artística cultural dinâmica. Aqui nós não temos nada, a gente não tem teatro, a gente não tem show, a gente não tem cinema, a gente não tem festivais, a gente não tem absolutamente nada. 2 anos assim com esse paradeiro, tirando as festas tradicionais. A Secretaria de Cultura começa com zero política de preservação, não é, do patrimônio histórico-cultural. Os casarões antigos, todos destruídos, a Santa do Fogo Rural abandonada e o nosso patrimônio histórico indo para o lixo. A Secretaria de Cultura, ela nasce com zero política de atividades culturais, como eu acabei de falar para vocês, que são as atividades sistemáticas de cultura. Não temos. Nós que temos filhos, crianças e adolescentes, aqui a gente padece até minimamente de uma atividade para criança. A Secretaria de Cultura, ela nasce com zero política de fomento para as linguagens artísticas. Tirando a PENAB, que é uma novela, né, a Lei Aldir Blanc, que agora vai lançar o 2º ciclo, que é uma luta para fazer isso acontecer, e aquele cadastro que existe para contratação de artistas para participarem de eventos do calendário cívico e cultural, tirando essas 2 coisinhas que funcionam capengando, nós não temos fomento nenhum para nenhuma linguagem artística, nenhuma política voltada para a dança, nem para as artes cênicas, nem para as audiovisuais, nem para a literatura, absolutamente nada. E quando tem alguma coisinha é porque é a Lei Aldir Blanc e é projeto do Ministério da Cultura, não é, que chega aqui diretamente do governo federal.
E aí a gente vai vendo que a secretaria ela vai começar com total desconfiança, não é? Como eu disse antes, nós não podemos falar da atuação de quem entrou, mas fica muito claro de que hoje, ao invés de ter sido um dia de festa, é um dia de desconfiança. Né? Um dia de muita tristeza para quem é artista de verdade e tem compromisso com a cultura e com a arte, porque aqui, não é? Eu fico perguntando quem é a classe artística. É aquela que come, é aquela que está do lado, é aquela que faz projeto para o de Blanc não presta conta, é aquela que sai na programação do São João, é aquela que fica de castigo quando o prefeito não gosta, não é? Eu venho me indispondo muito na cidade, criando muito desafetos, porque quando você vai para professor, é uma negação. Quando você vai para sindicatos, um horror. Quando você vai para a classe artística, um horror. Então, nada dialoga com transparência, com uma dinâmica, com a efetivação do bem maior. Todo mundo quer o seu pouquinho. E uma outra coisa que é muito triste em Maracás é que a famosa classe escolarizada, intelectualizada, aqueles que fizeram faculdade, uns merda, gente. Uns merda, não é? Porque aqui o pobre é utilizado para ficar correndo atrás de vereador e de prefeito pedindo favor, se humilhando para ter um carguinho e carregando bandeira em época de eleição para esse cartel de gente ruim. E aqueles que supostamente você supõe que tem informação, que tem certificado de doutor, de dentista, de pedagogo, de psicólogo, de nutricionista, de assistente social, não é, de advogado. Estas misérias não têm serventia social nenhuma. É um povo que foi feito para correr atrás de cargo, montar clínicazinha de baciada e ganhar dinheiro. Quando uma função, quando um profissional não tem serventia social, quando não tem letramento, quando não tem leitura crítica, ele é simplesmente mais do mesmo. Porque esta gente deveria, ao invés de estar lá nas postagens do anúncio, batendo palminha, deveria estar levantando a bandeira. Como assim? Conversou com quem? Isso é certo? Esta secretaria, gente, foi criada sem o próprio Conselho Municipal de Cultura saber de alguma coisa. E também chegou a mim que até o povo da educação, não é? Onde está centrada a diretoria de esporte e de cultura, não sabia de nada. É triste, mas esperar o quê? Não é? Mas esperar o quê dos tipinhos que se fazem prefeito nessa cidade? Podem falar mal de mim, podem me xingar, pode ter isso como desafeto, porque eu estou cagando e andando para essa intelectualidade mórbida, para esse povo de certificado e de diploma que só pensa em si, e para este bando de gente que vira prefeito, não é? E que não tem minimamente uma ação e uma atitude plausível. É triste. Aquilo que deveria ser festa parece luto. Vamos aguardar, respirar, começar tudo de novo, esperar o menino assentar, esperar ocupar o lugar onde ele vai trabalhar, esperar ele chamar para uma reunião, esperar ele convocar o conselho, esperar que aí eles vão dizer que vão ouvir, que está ouvindo a gente, que está ouvindo, para depois eu vir aqui dizer parabéns, Murilo, ou então, não é? Vou me poupar do palavrão. Agora, uma coisa é certa, eu tô colado.